O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTax e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTax, gerando oportunidades de crescimento. A Tempo opera em 12 estados, mais de 200 entidades no Brasil e gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Ao longo de 30 anos, já foram mais de 10.000 empregos gerados. E esta história está muito longe do fim. Tempo. Conectando pessoas para que gente cuide de gente para ser gente. Ontem, hoje e amanhã. Sempre Tempo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FACEG Pod, que está começando. Obrigada a você conectado na 98.7 FM. A gente agradece a sua audiência de todos vocês que nos acessam aí pelo YouTube. Tudo bem, Márcio? Olá, Fernanda. Olá, amigos da Rádio Bandeirantes, também da FACEG. Hoje eu estou um pouco emocionado, viu, Fernanda? É mesmo? Porque além da qualidade do entrevistado, ele também tem uma característica que o torna ainda mais especial. Eu vou dizer para vocês o que é. A gente vai falar de empreendedorismo juntamente com superação. Que mistura boa, né, Márcio? É, mas não é só isso, não. É sua conterrânea, eu tô É minha sabendo. conterrânea, ela é de Porangatu. Tudo bem, Bia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigado. Bia Paixão, gente, é confeiteira, faz história, arrebata corações, encanta com o seu trabalho, né? Isso. Com a confeitaria, que é uma arte, com certeza. Isso, com certeza, né? Eu sempre falo, né? É uma arte, né? É um trabalho mesmo que você tem que ter amor naquilo que você faz. Eu fico pensando, quando a gente fala arrebatar corações, eu tive a curiosidade de entrar no seu Instagram e ver o depoimento de alguns clientes, né? Quando eles recebem aquele bolo, porque você vai fazer aniversário, qualquer comemoração, você sonha, você idealiza o evento, né? E aí você entregar algo para o seu cliente que emociona, é arte isso. Isso, com certeza. E é muito gratificante, né? Quando a gente recebe ali aquele elogio, né? E vê que a gente conseguiu entregar até mais do que o cliente pediu. As pessoas sonham, né? Inventam, Isso. falam, olha, meu pai, ele é jogador de tênis e ele tem um cachorro e ele tem o cabelo branco, e aí você tem que idealizar e colocar tudo Uhum. aquilo ali num bolo. Tudinho, sim. A pessoa fala e a gente tem que ter, né, ali a criatividade de colocar o que a cliente pensa, espera em cima daquele bolo, né? E de Porangatu, né, Márcio? Exatamente. Bia, eu já tive a oportunidade de conhecer a sua história. Ela realmente é motivadora. Inclusive, uma das questões que nós queremos explorar muito, no bom sentido do termo, é um pouco dessa caminhada sua. Porque todos os podcasts que nós tivemos a oportunidade de fazer até agora foram maravilhosos. E sempre trouxeram belas histórias de empreendedorismo, né? Daquela situação em que a pessoa se viu num momento de muita dificuldade e ela enxergou que para ela sair daquela situação ela precisava empreender. E você é professora no assunto. Inclusive, Fernanda, esses dias eu estava chegando no Sebrae aqui, olha lá na fachada, pá. Falei, opa, eu conheço a minha conterrânea. Tava lá a foto da Bia, mas a gente sabe que a vida não são só flores, né? Isso. Como é que foi essa caminhada sua? Como que você virou essa famosíssima aí, Bia Paixão? Então, na verdade, a confeitaria surgiu num momento assim, talvez mais difícil, né? Que eu estava passando juntamente com meu esposo, né? É o que eu falo, foi meio ali a dificuldade, nós olhamos para a oportunidade. E a gente
Eu recém-casada com meu esposo, vou lá do início, né, para dar uma entendida melhor. A gente adora essas histórias. Nós recém-casados, né, surgiu uma oportunidade de empreender em loja, né, em outro ramo totalmente diferente, tinha nada a ver com confeitaria, né. Então, a gente surgiu uma oportunidade de trabalho no Pará. Foi para onde a gente se mudou, ainda bem jovem aí, estava com uns 23 anos mais ou menos, a gente resolveu ir para essa aventura, porque na nossa mente, muitas vezes quem mora no interior, principalmente Porangatu ali, o doutor Márcio sabe que às vezes você fala assim, aqui não tem oportunidade para mim, aqui eu não posso crescer na minha cidade, né? Eu tenho que ir buscar fora. E a gente pensava assim, né? Você já cresce muitas vezes com esse pensamento. E a gente surgiu essa oportunidade de ir para o Pará, a gente foi trabalhar ali, entramos como sócio e gerente, né, de uma grande rede, né, onde a gente trabalhava ali com roupas, calçado, cama, mesa e banho. E naquele momento eu estava me sentindo realizada, eu achava que era aquilo ali que eu queria para minha vida. Que cidade do Pará você está? Abaetetuba. Eu Uhum. estava recém-formada, também sou formada em letras, e eu falei, eu não quero ser professora. Então, empreender aqui, né, nesse ramo, para mim tá ótimo. Só que foi passando o tempo, parece que me faltava algo. Eu já comecei a sentir assim que parece que não era só aquilo, né? Ali sempre o Lindomar estava mais à frente de tudo e eu ficava mais ou menos assim, mais por trás dele, vamos se dizer Lindomar é seu assim. marido. Meu esposo, sim. E eu ficava mais por trás, vamos apoiando em tudo, mas não tinha aquela voz ativa, talvez. E eu sentia falta de fazer algo que fosse eu Você queria mesmo, um né? protagonismo. E isso, assim, algo que me fizesse feliz também, né? E aquilo já não estava me dando mais alegria, mas a gente estava lá, né? Já ali já tinha tido meus filhos, nasceram lá no Pará, né? Sou mãe de 2 meninos. E nesse momento eu comecei a me interessar por bolo. Sempre gostei muito de doce, foi um dos pontos principais também que fez eu começar a fazer bolo, por gostar muito de comer doce, bolo, eu gosto demais. E foi a oportunidade ali de começar a aprender. Então, eu comecei a aprender morando lá ainda, tudo com vídeo de YouTube, sem nenhuma experiência. Na minha família não tem história de mãe confeiteira, de vó confeiteira, não tem nada disso. É Então, mesmo. assim, eu comecei ali vendo vídeos e por vontade de fazer. Você Muitas vezes, aprendeu a fazer bolo pela internet? Eu sim, nunca consegui. Não tem uma receita minha que dá certo. internet, mas muitas vezes dava errado, viu? É? Vixe, muitas vezes jogava tudo fora, falava, hoje eu não mexo mais com isso, amanhã, não, eu ligava pra minha mãe e falava, eu não quero mais. Vou mexer com esse negócio, não, faz muita bagunça, os negócios dá errado, tem que fazer de novo. E minha mãe falava de longe, né? Não, mas é assim mesmo, não desiste, né? E eu fazia, as pessoas comiam e falavam, nossa, mas é muito gostoso, você podia fazer para vender, porque eu comecei fazendo para casa. Podia fazer para vender, eu falei, mas eu não sei decorar. Falou, não, mas faz de algum jeito. E assim eu comecei, queriam comprar, né? Então eu falei, então eu vou começar a fazer. Mesmo trabalhando na loja, eu conciliava as duas coisas. Chegava em casa, já tinha pessoas querendo, e eu fazia ali 3, 4 bolos por semana no início, era bem, bem menos. E no final de 2018, a gente nem esperava muito por isso, chegou ao fim a sociedade, onde já vinha assim de algumas crises, né, uns momentos difíceis, e eles chegaram e falou: "Não, nós vamos terminar a sociedade". E nesse momento foi assim um momento de desespero para nós, porque eu e meu esposo com duas crianças, né, E a fonte de renda era uma só? uma só, Trabalhavam juntos? isso, a gente se viu desempregados. E numa cidade desconhecida porque, assim, não tinha família ali. Nós estávamos ali só por causa da empresa, né, da loja. Então, eu falei, não tem o que fazer aqui mais. Falei, nós vamos ter que caçar, fazer alguma coisa e eu quero voltar para perto da minha família, que é Porangatu, né, minha cidade natal, é onde eu nasci, é onde eu fui criada. E a gente resolveu voltar para Porangatu. E muito difícil essa decisão, porque a gente saiu dali com muitos sonhos, né, com uma visão diferente e a gente não conquistou tudo aquilo, né, que a gente esperava ali, né? Então a gente voltava com sentimento de fracasso. sentimento de fracasso. Isso mesmo, a gente voltava com esse sentimento, sem saber o que fazer, né? Dentro de Porangatu, como eu falei, é uma cidade menor, a gente não vê tantas oportunidades assim, então eu falei assim, o que eu sei fazer, que eu já estava, né, sabendo fazer mesmo do meu jeito. Eu falei, eu sei fazer bolo, então eu vou vender bolo. Trabalhar em casa, olhando meus filhos, e comecei a vender. Falei que ia vender, só que aí a primeira reação de muitas pessoas foram falar assim: eu acho que aqui em Porangatu você não vai vender bolo. Hum. É o que eu mais ouvi, porque aqui tem muita gente que faz bolo.
isso a gente precisa fazer um parêntese. Quando você está começando, dificilmente você escuta alguém que te encoraja. São poucos. A gente escuta muita gente para te desestimular, não é verdade, Bia? Isso é o que mais tem, né? Pra você desistir, pra te desanimar. Só que eu sou assim, eu não vou desistir em qualquer palavra, qualquer dificuldade, não. Eu falei, eu vou tentar, eu preciso tentar. Se eu não tentar, eu não vou saber. E você não tinha outra saída Não também? tinha, eu precisava de uma renda, meu esposo desempregado também, tentando achar alguma coisa. E aí eu comecei a fazer bolo. Né? Eu fui morar numa casa que era emprestada da minha sogra, que a gente não tinha casa própria. Então a gente ficou nessa casa, ela cedeu a casa pra gente morar, até a gente conseguir algo, né? Ou alugar outra casa, ou até mesmo ter a nossa, né? E eu comecei fazendo bolo lá, vendendo um bolo por semana. Eu vendia. Não tinha cliente, mas a minha mente sempre estava na frente. Eu falei, eu preciso divulgar. Eu preciso que as pessoas me conheçam e saibam que eu estou trabalhando com bolo, né? Então, como eu sou de lá, muita gente já me conhecia, mas tinha muita gente que não conhecia, porque 9 anos fora, né? Então, eu comecei a trabalhar no Instagram, a divulgar meu trabalho pelo Instagram. Peguei o Instagram pessoal, transformei em profissional. E naquela época, quase 6 anos atrás, não tinha tanta informações de como trabalhar com rede social, né? Mas eu comecei do meu jeitinho Uma ali. coisa instintiva. Foi, sem saber, sem curso, sem nada, eu postava tudo que eu fazia, meu Instagram sempre arrumadinho, eu sempre tentava fazer aquela foto bonita para chamar atenção, mesmo tendo um celular, né, que não era bom na época, mas eu sempre tive esse capricho, esse cuidado. E os bolos lá atrás não eram os mais bonitos também, não. Não, não, nem um pouco, não era Não. bonito, mas assim, eu achava engraçado que mesmo que a gente olha lá, né, nossa, mas fazia assim, as pessoas achavam bonito, porque tinha algum diferencial ali, eu jogava um brilho que deixava... Tinha amor, né? Tinha, e as pessoas falaram, nossa, o bolo dela é diferente, e começaram a rodar a conversa na cidade. Você viu, tá fazendo bolo, olha o trabalho, e um foi comprando, o tal do boca a boca, né, que a gente fala muito, foi o boca a boca, e a rede social, que é o Instagram, né? Que eu sempre trabalhei muito no Você Instagram. pode afirmar que a virada de chave na sua vida foram as redes sociais? Sim, com certeza. Como Vai que é o ter. Instagram hoje da Bia? Hoje é um Instagram aí que alcança muitas pessoas, né? Milhares de pessoas, não só dentro do Goiás, não só no Brasil, mas também pelo mundo, né? Então, a É gente mesmo, tem. pelo mundo. Você tem quantos mil Isso. seguidores? Hoje estou com 312 mil seguidores. E você recebe contatos de pessoas de outros Muito, lugares sim. fora do Brasil? Sim, O que que eles muito. falam? É porque hoje, com esse início, né, eu sou professora, né? Me tornei professora de confeitaria. Então, eu tenho vários alunos espalhados aí. Eles sempre mandam, né? Sempre tem pessoas querendo fazer os cursos. Inclusive, veio a parte dos cursos presenciais, né? Que eu também comecei ali, logo depois que teve esse boom na minha rede social, que foi através de um único bolo, na época que estourou, que eu sempre gosto de falar dele, que é o bolo preto. Quem me conhece aí, quem me segue, sabe que foi esse bolo preto que fez eu viralizar no Instagram. Conta a história desse bolo. Que bolo é esse? Esse bolo foi um pedido de uma cliente, inusitado, né? Um bolo preto. Eu falei, eu nunca tinha feito, mas eu sempre fui ousada, eu vou fazer. E a gente até estranha no começo, né? Achando, né? Era Diferente estranho. demais. E esse bolo, eu fiz um bolo como fazia todos os outros e postei. E esse bolo começou a me render muitos seguidores, muitas pessoas chegando, muitas mensagens no meu direct, e eu não sabia nem o que estava acontecendo. E muitos pedidos também Sim, depois também, desse. muitos pedidos. Muita gente queria o bolo preto também. Queria o bolo preto. E com esse bolo preto veio pedidos de cursos, que eu desse curso, que eu pudesse dar aula. Eu falei, mas como eu vou dar aula? Eu pensava assim, eu acho que eu sei tão pouco. Elas, não, mas eu quero aprender com você. E eu falava, mas eu não tenho uma sala bonita, eu não tenho uma cozinha bonita para poder ensinar, porque eu fazia bolo numa área nos fundos. Eu não tinha nem cozinha Na casa da sogra na casa ainda. da sogra. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem que queria fazer esse curso comigo. E eu falava pro Lindomar, como que eu vou dar? Eu precisava, eu falei, porque o curso ia me render mais do que só vender bolos, né? Eu ia conseguir uma renda maior e com essa renda maior eu conseguiria terminar a minha casa, porque eu havia começado e paramos por falta de recursos. Então eu pensava, se eu der curso, eu vou conseguir começar a mexer na construção novamente. Fernando, só pra você ter uma dimensão, teve pessoal que saiu da Colômbia, veio pro Brasil direto pra Porangatu só pra fazer curso com ela. É mesmo? Como é que foi isso, Sim. Bia? A gente começou, sim, dar os cursos presenciais. E eu comecei num quartinho.
bem pequeno, com o que eu tinha. Eu não tinha luxo, eu não tinha nada. E muitas vezes eu recebia mensagem de pessoas que falavam assim, eu quero fazer o curso com você. Eu lembro, antes da Colômbia, veio uma parece que foi da Itália. Ela mandou, era de longe, fora do país. Ela era uma brasileira que morava fora e ela falou assim pra mim, eu quero fazer o curso com você. E eu moro aqui, né? Morava fora. E eu falava, nossa, mas você vai vir em Porangatu? Falei, é muito simples onde eu dou meu curso. Ela falou, eu não quero saber o jeito que é. Eu quero ir por causa de você. Eu vou fazer o curso com você. E era dentro da minha casa, esse quarto, onde eu dava esse curso. E eu recebi pessoas ali do Brasil inteiro e fora também. E a da Colômbia, essa sim, veio exclusivamente para o meu curso. Ela não era brasileira. E ela foi até Porangatu. Ela não tem parentes brasileiros. Ela não fala bem o português, mas ela foi até Porangatu para aprender comigo. Olha, essa história é incrível, né? Como é que uma mulher que aprendeu a fazer bolo pela internet, de repente vira uma palestrante, vira uma professora. A gente vai fazer uma breve pausa agora para prestigiar o nosso patrocinador, a VegTex. A VegTex, que é especialista em assessoria tributária e auxilia o empresário. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTex e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTex, gerando oportunidades de crescimento. Bom, nós estamos recebendo aqui Bia Paixão, que é confeiteira. Obrigada a você sintonizado na 98.7 FM. Eu sou Fernanda Arcanjo, estou aqui acompanhada de Márcio Luiz, presidente da FACIEG, esse podcast que conta histórias de empreendedorismo para incentivar você, para encorajar você. Bia, a gente falava então dos cursos, né? Como é que você passou, então, a atender essa demanda mundial? Porque aí as pessoas querem aprender com a Bia. É aí que entra o online? Isso. Quando eu comecei a dar os presenciais, muitas pessoas que moravam muito longe, até fora do Brasil, queriam o curso, mas não tinham condição de ir até Porangatu. Até porque é bem difícil, às vezes, o acesso lá, né? Porque nós não temos aeroporto. Então, elas, para chegar ali, elas passavam muita dificuldade. Então, tinha gente que queria o online. Só que eu não tinha nem noção de como funcionava isso, né? Só que veio a pandemia. Né? No começo, antes da pandemia, eu comecei a viajar. Eu falei, eu vou viajar e vou levar meu conhecimento. Dei curso em Goiânia, cheguei aí em São Paulo, dando curso presencial, porém veio a pandemia, parou tudo. Falei, e agora? O que que nós vamos fazer? Aí nós tivemos que nos reinventar. E nessa época, meu esposo já estava trabalhando comigo. Ele decidiu me apoiar e ver assim, falou, não, vamos junto. Na hora que as coisas começou a dar certo, ele falou, agora eu vou te apoiar. Todo mundo vê hoje, né? A gente trabalha junto hoje e as pessoas pensam que foi assim desde o início. E não. Foi em que ano isso? Isso foi em 2020. No início de 2020, já estava sendo professora, né? Ele já estava já comigo e a gente precisou de reinventar por causa da pandemia. Aí a gente resolveu entrar no online. E nessa época fazia muito aula live, que falava pelo Instagram, sem plataforma, sem nada. Você gravava, cobrava um valor X para a pessoa poder assistir, entrar naquele Instagram e assistir sua aula. E eu falei, eu vou começar. Eu lembro que a primeira aula eu fiz a R$ 30, eu consegui 180 alunas. Né? Olha, Para mim já foi muito bom. já foi Falei, bom. já dá para começar lá a pôr mais um tijolinho na casa, né? Isso a obra estava andando. Isso, ainda estava parada, mas a gente precisava de mais um pouco para dar o pontapé lá para terminar. E aí eu falei, eu vou lançar a segunda aula. A primeira foi boa, eu falei, eu vou para a segunda. E nessa segunda aula, eu lancei uma aula de topo de balão, que eu não fazia só os bolos, eu fazia os enfeites do bolo, que eles colocam em cima. E eu fiz aula de balloon cake, que chama, né? Falei, eu vou fazer essa aula de balloon cake e vou cobrar também R$ 30. As pessoas que quiser vai pagar e vai vir assistir. E quando foi no dia da aula, o pessoal sempre fazendo ali inscrição, e quando o Linomar foi vendo, a gente já estava com 700 alunos numa aula só. É mesmo. E eu gosto sempre de falar que eu sou uma pessoa de muita fé. Aham. E nesse dia eu falo que eu vi Deus abrir as portas do céu e falar, chegou a sua hora, chegou o seu momento, vai lá e termina a sua mesmo. casa. Então foi um momento assim de muita emoção, uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer comigo, né? Eu falo mesmo que
eu me sinto uma escolhida por Deus, né? Para Você se poder. emociona, tá com a voz embargada. Eu sempre me emociono falar disso, porque realmente, às vezes, a gente pensa uma coisa e Deus faz além daquilo que a gente pensa e do que a gente sonha. E foi isso que aconteceu. E aí, naquele momento, a gente voltou a mexer na casa, né? E no final de 2020, a gente inaugurou a casa. E ali na casa funciona também o seu ateliê. Isso. Quando eu inaugurei a casa, eu fiz o meu espaço projetado, né? Tudo bonitinho, que eu continuaria com os cursos. Então, eu fiz tudo muito bonitinho para receber minhas alunas com conforto maior. Tinha meu espaço, a casa, e lá no fundo era o meu espaço. Continuei atendendo as encomendas e continuei recebendo pessoas de fora e dando curso ali. Só que com o passar do tempo ali ficou pequeno também. É Isso. mesmo. E nesse meio termo, a gente conseguiu fazer mais cursos. A gente fez curso pela plataforma do Hotmart. A gente tem vários cursos hoje na plataforma. Fomos estudando, fomos buscando, né? Meu esposo decidiu largar tudo porque ele tinha conseguido ter um emprego. Mas aí, nessa época que ele viu que as coisas tinham crescido muito, ele largou tudo e falou: agora a gente vai ficar junto. Trabalhar junto, e toda a vida sempre me acompanhou, é meu parceiro em tudo, porque também sozinho é meio difícil. Se a gente não tiver esse apoio aí da família, fica meio complicado. E aproveitando o gancho, no começo da sua fala, quando você falou do período lá no Pará, você comentou que o protagonismo era, no aspecto comercial, empresarial, era do seu esposo e você o acompanhava. Hoje, o protagonismo maior é seu, né? E ele te dá todo o respaldo. Sim. A gente se depara também em casos cotidianos, muita resistência em alguns ambientes quando a mulher assume esse protagonismo. A gente sabe que isso é deplorável, mas ainda existe muito do machismo impregnado dentro da sociedade. Como que vocês lidaram com essa situação? Porque muitas vezes o preconceito também não é dentro de casa, fora também, né? Como que vocês administraram essa situação? E administram, né? No começo foi bem difícil, porque para mim foi assustador, né? Tipo assim, tudo era ele, de repente era a Bia. Tipo, se ia fazer uma live, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu nunca tive facilidade em aparecer, era a Bia. Tinha dia Disfarça bem, né, Fernando? agora já me acostumei, mas no início. E eu falava assim, tinha dia dava vontade de falar, vai lá você e fala. Mas o povo não quer me ver, eles querem ver você. Então eu tive que me acostumar, e o Lindomar sempre me apoiou muito. Ele soube entender isso, sobre poder ter esse companheirismo, né, de entender e ver que era preciso. Igual, não fui eu que quis, não fui eu queria, não queria, mas aconteceu. Então ele teve que lidar com isso e lidar muito bem. Ele me acompanha em tudo. Hoje eu falo, se eu tô aqui, mas ele tá lá fora, né? Ele tá ali me Olha, e o acompanhando, me Lindomar apoiando. tá de parabéns, porque é isso que o Márcio disse. O que tem de homem que poda a gente, né? Que poda mulheres, que não quer que a mulher seja maior que Isso. ele, né? Que a mulher brilhe. Que bom que você tem esse parceiro. Isso. E a gente precisa aproveitar essa fala sua, quando você disse que você tinha dificuldade em lidar com as câmeras, Uhum. para incentivar os empreendedores que têm essa mesma dificuldade. Você diz muito bem que a sua virada de chave veio a partir daí. O quão importante é você tentar, você errar, insistir e ir ganhando aos poucos confiança de frente às câmeras. Hoje é impossível um negócio resistir sem Sim. estar nas redes Não sociais, tem né? como, né? A gente vê a necessidade, né? Eu vi a necessidade bater na minha porta e eu vi que eu precisava aparecer. Porque fazer bolo muita gente faz, mas eles querem ver quem é que faz os bolos, quem é a pessoa que está por trás disso, né? Até porque eu me tornei professora. Hoje eu vendo o meu curso, talvez não seja só pelo que eu vou passar ali dentro. Eu vendo muito pela minha história de vida, pela minha história, pela minha trajetória, né? Então, muitas pessoas olham ali e falam, eu quero fazer o curso com você, porque tem muitas que dão esse curso, né? Então, a gente tem que estar ali, tem que aparecer. E eu falo para as minhas alunas, gente, tem que ir, não tem jeito. Mas eu tenho vergonha, também tinha. Mas a gente vai com vergonha mesmo, e depois a gente vai se acostumando. Sabe o que você vende quando você se propõe a dar esses cursos? Você vende a possibilidade, né? Sim. De você não conhecer sobre o assunto Uhum. e você, de repente, virar uma autoridade no assunto. Você Isso. é possível fazer essa trajetória. Então, acho que muita gente quer fazer o curso para trilhar esse mesmo Sim. caminho.
E eu tenho muitas alunas, né, que depois do meu curso também se tornaram professoras. Tem bastante aluna, né, que foi até ali buscar o conhecimento, né, para se tornar professora, e eu só me orgulho disso. Mas é uma das várias qualidades que você tem, porque felizmente a gente observa pessoas que detêm uma capacidade, detêm o conhecimento, mas tem muita resistência de compartilhar com medo Uhum. de estar criando um concorrente, Isso. né? Não, Eu não vou é. passar isso aqui porque isso aqui é um segredo meu, eu que Uhum. desenvolvi. E sendo que, na verdade, você é um exemplo vivo de que é o contrário, né? Isso. Você virou uma referência justamente por estar compartilhando seu conhecimento. Eu falo que fazer bolo não é só receita, né? Você empreender, por exemplo, na área da confeitaria, eu vou pegar a receita dela, vou fazer igual ela e vou vender. Não é só isso. É muito mais do que isso, né? Então, é o jeito que você trata as pessoas, é o jeito que você fala, é o amor que você coloca. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Fazer bolo, receita, falo, tem muita gente, e é de graça ainda. Você entra no YouTube, o que mais tem é receita. Mas, porém, tem um jeito ali que ninguém vai tomar de você, que é o seu jeito único de fazer. Bi, outra questão, você tem o dom, acreditou, empreendeu, mas e a parte da gestão? Porque tem muita gente que tem o dom, Uhum. mas se perde na desorganização, na falta de Isso. habilidade. Você se qualificou para isso? Hoje eu sei que você tem uma empresa muito bem estruturada. Como que foi essa estruturação? Sei que o Lindomar também teve muita participação nesse Tem. processo. Então, eu fui atrás de conhecimento, sim, né? Depois de um tempo, eu tive que buscar conhecimento, busco até hoje o que eu posso, né? Aprender, eu estou sempre atrás. E essa parte aí, né, da gestão hoje da empresa, dos cursos também, é tudo meu esposo que faz. Ele é formado em administração, então a gente dividiu isso muito bem. Eu falo, eu não gosto de ir num banco. Então ele faz isso. Ele faz essa parte para poder ter a liberdade para trabalhar, a liberdade para gravar, né? Porque a gente tem que estar sempre ali também gravar meus cursos. Então ele dá todo esse apoio e a gente dividiu dessa forma. Inclusive parte de compras, tudo é com ele e eu já fico mais ali no operacional na cozinha mesmo, porque eu trabalho dentro da cozinha, né? Isso que eu ia te perguntar, você ainda põe a mão na massa? Ponho. Põe. Sim, meus bolos confeitados, né? Os mais assim é só eu faço. Tem toda uma equipe hoje, né? Graças a Deus tem minha equipe, tem as meninas da loja, minha mãe, que também tem um papel fundamental, que minha mãe tá comigo desde o meu início, minha mãe trabalha comigo até hoje, foi quem começou comigo também dentro ali da empresa, né? Mesmo quando era lá em casa. Eu falo, minha primeira funcionária, né? Foi ela. E até hoje ela tá lá comigo e tem mais outra equipe, porque sozinha a gente não dá conta, né? Ela foi a primeira que acreditou em você também, sua mãe? Sim, foi, porque ela que começou ali, ela que ia, ela que me socorria, né? E eu falei, mãe, esse negócio tá dando certo. Falei, a senhora não quer aprender? Eu te ensino, eu preciso de um ajudante. E ela foi a primeira que estava ali comigo. Hoje você se ausenta, por exemplo, para dar essa entrevista aqui, para bater esse papo com a gente, e a fábrica tá lá funcionando. Sim, funciona normalmente. As meninas já dão conta, a gente treina a equipe, né? Tudo certinho, para poder continuar. Eu saí, a loja tem que funcionar. Não pode fechar, não pode parar, né? E é em Porangatu, a sua loja. Porangatu. E você tem planos de expansão? Olha, eu tenho sonhos, né? Tenho sonhos sim de crescer, né? A gente tem vários pedidos. No momento, a gente muitas vezes olha e fala, não, mas será que é possível? Às vezes, no momento, não, né? Mas como Deus já me surpreendeu tantas vezes, né? Quem sabe, né? É, Você já teve pedidos de bolo de outras cidades, para mandar para outras cidades? Você fala, gente, sim. mas como é que eu vou mandar isso nessa É. distância? Aí já não tem jeito, né? Porque é uma coisa tão delicada, mas É. assim, a Redondeza compra muito ali. É Santa Teresa, São Miguel do Araguaia, sabe? É Montunópolis, tudo busca. Eles vão lá e buscam quando Qual que é quer. a relação do Sebrae junto com o seu negócio? Então, eu sempre procurei ajuda no Sebrae, mesmo quando eu estava trabalhando dentro da minha casa, eu sempre olhei para o meu negócio como uma empresa. Eu não olhava, mas isso aqui é pequeno, porque às vezes a gente olha e fala, não, mas meu negócio é pequeno, é aqui dentro de casa. Não, eu sempre olhei como um negócio grande, mesmo quando ele era pequeno, né? Então, eu sempre fui no Sebrae, eu sempre busquei ajuda, o que ele poderia me oferecer, e eu sempre estava ali buscando. E eu acho que isso foi um dos diferencial, porque eu sempre enxerguei o meu negócio como uma empresa.
Olha, você está acompanhando essa entrevista aqui pela 98.7 FM. Obrigada a todos vocês que nos ouvem aí neste sabadão. Obrigada a você também que acessou o YouTube aí da Facieg para assistir esse podcast, esse bate-papo aqui com a Bia Paixão, que é confeiteira. Ela vem de uma história de superação e aí ela conta que ela e o marido ficaram desempregados e a partir daí nasceu o negócio dela. Pode ser a sua situação, de repente, né? Então vem aprender com a gente. Venha assistir esse podcast, ela ainda tem muito a compartilhar com a gente. Agora nós vamos falar da Tempo Telecom, que é um plano de telefonia que você contrata via associação comercial, né, Márcio? Você consegue duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue um plano de telefonia com valor abaixo do mercado e ainda fortalece a entidade que vai te representar. A Tempo opera em 12 estados, mais de 200 entidades no Brasil e gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Ao longo de 30 anos, já foram mais de 10.000 empregos gerados. E esta história está muito longe do fim. Tempo. Conectando pessoas para que gente cuide de gente para ser gente. Ontem, hoje e amanhã. Sempre Tempo. De volta aqui, de frente com a Bia Paixão, que tem 312 mil seguidores hoje nas redes sociais. Você é reconhecida pelas pessoas do seu ramo? Já aconteceu de uma confeiteira falar, olha ela, Bia, tira uma foto comigo. É nesse nível? Sim, com certeza. Inclusive aqui em Goiânia, sempre quando eu venho, se eu for numa loja ali de confeitaria, sempre tem alguém para me reconhecer. Hoje mesmo eu tive, né? Eu estava num certo lugar, falei que eu estava indo, teve um confeiteiro que foi lá para me conhecer. Isso é Aqui tão dentro de gratificante, Campinas, né? isso. E um dos momentos que mais me marcou sobre isso foi quando eu participei na feira de confeitaria em São Paulo. É uma feira, né, onde eles mostram ali todas as tendências e foi um momento único, porque eu cheguei ali sem saber se as pessoas me reconheceriam, porque foi pós-pandemia. Então a gente ficou fechado, né? E ali nesse momento foi onde o meu Instagram mais cresceu. E a gente teve essa viagem logo depois. E eu cheguei ali muito apreensiva e falava assim pro meu esposo: será que as pessoas realmente me conhecem? Ou só é um número de Instagram? E eu, muito ansiosa, quando cheguei ali, foi só eu pisar ali, as pessoas vinham gritando, era a Bia, tira foto. E eu ficava assim, perdida, eu não sabia nem assim como agir, porque sempre foi virtual. Então, quando é presencial, é diferente. Tinha pessoa que vinha me abraçar chorando, tinha É pessoa que vinha me mesmo. abraçar, não conseguia falar. E é De muito repente, gratificante, na pandemia muito. você virou essa celebridade do Foi, mundo da confeitaria. foi. Na pandemia foi onde mais cresceu. E ali nesse momento onde a gente se reúne, pode ter esse contato, é muito, muito, assim, gratificante, sabe? Pra gente sentir isso e ver que é de verdade. Você veio falar assim, não, é só um número de seguidor. Não é só um número. Tem vidas ali, né? Tem pessoas ali atrás daqueles números. E dali em diante você vem participando das feiras, sempre. Isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou nas feiras, dou aula, né? Sou convidada também para dar aula. Inclusive, a última foi esse ano. Eu cheguei ali, tem até um fato bem importante. Eu fui eu estava com uma aula planejada, cheguei ali, recebi convite de uma outra empresa para dar aula. E ali naquele momento eu fui dar aula sem nenhum compromisso, só fui mesmo. E eles, quando eu terminei essa aula, eles viram, amaram o meu trabalho. E eu fechei uma super parceria com eles, né? Que chegou agora esse mês, vários equipamentos de confeitaria, através de uma única aula que eu dei na feira. É mesmo. Aí hoje os equipamentos que você usa são dessa marca patrocinadora. Isso. E você já tem outros patrocinadores também? Como é que Tenho. eles começaram a chegar? Muitos vêm através dos conteúdos, né, que eu posto ali nas redes sociais, né, e outros vieram de feiras, como esse, né, eu também tenho mais outro parceiro também que veio na feira só de me ver dando uma aula, porque muitas vezes os empresários, né, maiores das empresas, eles ficam procurando. Eles ficam andando e vendo, né? Tipo assim, procurando uma pessoa para representar a marca, né? Inclusive, uma das que me viu, uma vez ela falou: eu procurava uma pessoa igual a você, com a energia igual a sua, com carisma igual ao seu, e eu te vi na feira dando uma aula. E você dá aula para quem? Quem quer se tornar confeiteiro? Ou, por exemplo, alguém que quer aprender a fazer bolo em casa também pode Isso. fazer curso? Já teve aluno, assim, que fez só para fazer bolo em casa, mas a maioria do meu público é quem já é confeiteira e quer se profissionalizar,
né? Aprender técnicas novas. Muita vem atrás disso, desse conhecimento. Às vezes elas vêm atrás de saber como que eu faço a gestão, como que eu consigo conciliar tudo, né? Muitas vêm com muita curiosidade sobre isso. E qual que é a sua especialidade? O que que você acha que você ensina melhor? É bolos decorados em chantininho. Que é a minha referência de tudo. Eu faço várias coisas. Se você entrar, vai ter de tudo, até porque eu tenho uma loja, então eu tenho que fazer várias coisas. Mas eu fiquei conhecida no mundo dos bolos por decoração em chantininho. As confeiteiras que vão entender, né? O que que é. Mas essas decorações mais personalizadas, esses bolos brilhantes, essas coisas. Sabe o que que me revolta, Fernando? Ah, Ela não trouxe um exemplar pra gente Ai, testar aqui. É um pensa. absurdo uma coisa dessa, chantilly, viu? né? O chantilly é uma mistura de chantilly com leitinho, é isso? Isso, Que delícia, isso, é uma hein? mistura. E a gente faz, né? E faz aquelas decorações lá, trabalhos em bicos, Nossa, eu os já tô me imaginando espatulados. comendo esse bolo com um pedaço, uma xícara de café. Eu vou ter que Oh, voltar para meu trazer Deus. esse bolo Vai. aí. Me conta uma coisa. Quem é a sua referência no mundo da confeitaria? Você tem ídolos? Você tem pessoas nas quais você se inspira? Então, eu falo assim que hoje, se eu for me inspirar em alguém, eu falo que eu vou inspirar só em Jesus, né? Porque é algo que eu não vou me decepcionar, né? Então, assim, muitas vezes as suas referências, existe aquele velho ditado, as pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor que eles. A Então, assim, concorrência é ferrenha assim eu nesse já me ramo? frustrei em algumas situações assim como essa, né? Então, hoje eu falo isso, né? Eu vou me inspirar porque não é fácil. Na medida que você cresce, cresce também os ataques, cresce também as perseguições. Infelizmente, é uma coisa até ruim da gente falar, mas a gente tem que falar o que é real, que às vezes muito não conta, né? À medida que você foi falando, eu fui lembrando aqui, aquele caso que teve aqui em Goiânia, uma confeitaria muito famosa, Uhum, que quando a primeira notícia que foi dada, que seria no sentido de um alimento que ela vendeu supostamente uhum. com qualidade deteriorada, mas assim, isso esparramou de uma maneira tão grande e no final ficou provado que não teve nenhuma interferência da qualidade do produto, era uma criminosa que envenenou o alimento, né? E aí, assim, eu acho que o seu meio ficou muito tocado com toda aquela história, porque vocês lidam com algo muito sensível, Isso. que é a questão da alimentação. Como que você faz também um controle de segurança de seus produtos? Ainda mais porque, como você falou muito bem, né? À medida que você vai crescendo, você vai gerando muito sentimento de admiração, respeito, mas também de inveja, Sim. de sabotagem. Como que você se precaver para esse tipo de situação? Então, eu sou uma pessoa muito presente lá dentro da minha cozinha. Acho que até por isso ainda eu não consigo deixar totalmente. A gente pode deixar por uns dias, mas sempre tá ali, né? Quando eu não tô, às vezes tá minha mãe, porque a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a gente não conhece. A gente não sabe, né, com as pessoas que a gente está lidando, né? Inclusive, quando aconteceu isso, nossa, eu fiquei super abalada. Eu lembro que era véspera, assim, já de Natal, então aquilo mexeu muito comigo, realmente, né? E no final das contas, graças a Deus, não era nada disso, né? Mas eu acho que todo o ramo da confeitaria se atingiu. Inclusive, algo que me chamou muita atenção, as pessoas atacando, né? Eu falo, a pessoa já está numa situação difícil, as outras vão lá e jogam em cima. Então, às vezes, o que eu falei para vocês é sobre isso, né? Das outras não se alegrar com o sucesso, porque é uma pessoa que faz muito sucesso, a gente tem que reconhecer o trabalho, mas nem todos se alegram, né? Aquilo provocou uma revisão de processos ali, porque inicialmente, né, se especulou de que poderia ter tido uma sabotagem ali na linha de produção. Uhum. Isso fez com que vocês se questionassem também sobre o rigor desse controle? Sim, sim, a gente se preocupa, né? Porque, tipo, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Graças a Deus não era, né? Mas a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, assim, não é fácil. E a gente procura sempre estar ali, sempre de olho, sempre observando tudo, né? Mas é meio complicada a A situação. gente falando de rivalidade nesse ramo, eu me lembrei que teve até uma novela que as duas boleiras, uma se sabotavam, uma perseguia. Lembra dessa novela, Márcia? Uma É. perseguia a outra. Deve Isso, ser algo muito forte isso. mesmo no Eu ramo. mesmo já fui perseguida. Como é que foi Eu isso? já fui muito atacada sobre, tipo, um produto, um certo produto que eu faço na minha loja, né? Outra confeiteira disse que era dela e que eu não poderia fazer. Só que não tem nada registrado, inclusive eu tive que responder, né, o processo judicial por causa disso, mas
eu ganhei, né? Eu não fiz nada. Inclusive, a internet inteira faz, né? Só que a pessoa cismou comigo. Diz que eu. E eu falei, gente, mas eu não tô fazendo nada demais. Tô fazendo o que todo mundo faz. O que todo mundo faz. E aí eu fui atacada dessa forma. Foi uma coisa bem difícil. Isso aí é um pouquinho dos bastidores que acontece por Teve trás. processo, então chegou a Teve. esse ponto. Isso, teve. A pessoa se julgava E dona da patente, isso. dona do produto. Mas não tem registro, não tem patente. E eu não tenho por que não fazer, né? Tá fazendo, né? Meu ganha-pão que eu tô fazendo. Até porque o que eu coloquei lá são receitas minhas, né? Vamos continuar falando disso, de como é que você lida com isso tudo. Antes, vamos valorizar o nosso patrocinador, o nosso parceiro aqui, a OCB, que traz consigo a força do cooperativismo. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop. Voltando aqui com Bia Paixão, eu sou Fernanda Arcanjo, estou acompanhada de Márcio Luiz aqui nesse bate-papo que você ouve pela 98.7 FM, assiste aí pelo YouTube. Bia, a força dessa perseguição é tão grande que às vezes nós, que não somos do meio, a gente presencia na internet, por exemplo, uma confeiteira posta um bolo e a outra vai lá e acusa que foi ela, aquele bolo é dela, que aquele bolo... Tem muito isso das pessoas pegarem foto dos seus bolos e anunciarem em outra cidade, em outro estado, dizendo que o bolo é ela que faz aquele Isso, bolo. tem Acontece? muito demais, acontece muito mesmo, né, das pessoas pegar as fotos, né, e utilizar falando que é delas, né? Acontece muito e sempre vai ter esse tipo de coisa, né? A gente tem que ir lá, às vezes vai lá com jeitinho. Eu sou uma pessoa assim que eu falo assim, vamos dizer assim, num ditado mesmo, eu não gosto de confusão. Então eu prefiro ir lá com educação, falo, ó, você pode tirar, né, a minha foto, né, que é a minha imagem, você não tem autorização para usar. Normalmente sempre elas vão lá e tira, né? Mas isso acontece e é muito comum. Bia, e eu te conheço e eu sei da sua ligação também muito forte com a religiosidade. Porque, na minha visão, assim, esse podcast aqui, ele consegue atingir todos os seus objetivos. Porque a gente fala de empreendedorismo, superação, família e também a religiosidade, que tem um papel muito importante na maioria dos casos de sucesso que a gente acompanha. Conta essa relação sua, quando você estava ali, realmente naquele momento desafiador, tudo dando errado, as portas se fechando. Foi em Deus que você pegou essa energia? Sim, com certeza, né? Eu sou uma pessoa que creio muito e eu falo mesmo, não tem como. Eu falo, não sou eu. Porque fazer bolo, muitos fazem, ser professora, muitos né? Mas o que Deus viu em mim, às vezes eu me pergunto. Então eu falo, tudo é Ele. Ele que me escolheu, por Ele eu estou aqui. Não é por mim. Não é por mim, não é porque eu sou boa. É porque Deus me escolheu. E nos momentos mais difíceis da minha vida, até hoje, sempre é com Ele. A minha fé é muito grande, sabe? Não deixa eu desistir, porque dificuldade tem todo dia. Tem muitas dificuldades, é muitos ataques, é muito levante, né, contra a vida. A rede social hoje tá muito complicado, né? Vocês também estão aí nas redes sociais e as pessoas acham que elas podem fazer tudo. Então, eu falo que Deus é o principal. Se você não tiver Ele, é muito difícil de você conseguir. E qual que foi a influência, a importância de estar dentro da associação comercial para o resultado do seu trabalho? Foi muito importante, né? Eu acho assim que me ajudou muito no meu crescimento, né? A gente sempre tá ali, tá envolvido, inclusive hoje o Lindomar é um dos diretores também da CIAP e todos os eventos a gente tá participando. Eu acho que ajudou minha empresa a crescer, porque deu uma visibilidade maior também para minha empresa, né, ser associada hoje. Quando você entrou? Quando você teve esse... Eu entrei, eu ainda trabalhava em casa, eu não tinha loja, não tinha ponto comercial. A gente resolveu logo se associar. E você entrou em busca de quê?
De Então, apoio? é isso, de apoio, né? De apoio, a gente queria ter esse apoio, né? De entrar mesmo, porque, igual eu falei, é minha empresa, era a minha casa, mas é minha empresa. E a vontade de crescer, né? Eu falei, eu vou olhar como empresa, então eu posso ir lá, eu vou me associar, por que não, né? Não só quem tem uma porta aberta que pode ir lá se associar. Se você tem sua empresa dentro da sua casa, porque eu comecei como MEI, depois foi indo, foi crescendo, né? Então eu falei, eu posso sim, né, me associar e foi aí que começou. Hoje eu tenho o meu ponto, né, na Federal, ali uma porta aberta, mas quando tudo começou era dentro da minha casa. Se eu pegar o gancho da Bia, muitas pessoas têm um preconceito. Não, eu não vou entrar na associação comercial porque é lugar de rico, é lugar de grandes empresas. E o que você mais vê dentro da associação comercial são histórias como da Bia. Uhum. São pessoas que começaram pequenas, que tinham o dom, a habilidade, a gestão, o conhecimento, mas que, paralelo, participavam da associação comercial, onde tem um contato com o Sebrae, com outros casos de sucesso, acesso à informação, e hoje viraram grandes através também dessa parceria com a associação comercial. Então, isso aqui é realmente assim, a sua história, ela casa muito bem com o nosso sistema. É uma prova viva de que quando você tem fé, determinação, mas também tem a visão de não estar sozinho, que você tem que estar dentro de uma coletividade, você consegue superar com mais facilidade os desafios que são colocados, né? Isso, com certeza. Eu acho que se a gente tiver um apoio, onde se apoiar ali, né? Onde buscar, porque não ir atrás, né? E a gente sempre esteve em busca e com certeza foi uma das melhores coisas. Que interessante, mentalidade, né? De quem quer crescer, de quem quer compartilhar conhecimento, porque é isso que você faz desde o princípio, né? Quando você se dispõe a dar aulas, a ensinar o que você sabe. O segredinho do bolo é contado no curso, Bia? Tudo. É? Tudo, Porque eu não tem gente que escondo conta nada. tudo, mas esconde o As segredo. minhas alunas até admiram, né? Eu sempre falo tudo, porque eu sei que isso não vai me diminuir, apesar de muitas vezes ter escutado, mas você vai ensinar, você tem certeza, você vai perder seus clientes. Não, a partir do momento que eu resolvi ensinar, foi o momento que eu mais cresci na minha profissão. Olha, que De interessante. compartilhar E conhecimento. como é que tá a agenda aí para os próximos meses? Então, a gente está querendo abrir a turma agora em julho, que está tendo muita procura, né? Então, é bem provável que a gente abra e os cursos online sempre ficam, alguns ficam disponíveis, né? E a gente sempre está lançando. Como é que você lançou os cursos nessa plataforma online? Então, no começo a gente tinha a ajuda de uma equipe, a gente precisava, porque a gente não entende todo o operacional, né, da plataforma, então às vezes você precisa de uma ajuda. Hoje a gente trabalha só com uma pessoa que nos dá esse suporte, porque hoje o Lindomar já estudou, então ele já consegue resolver muita coisa dentro da plataforma, mas no começo a gente tinha uma equipe onde a gente dividia o lucro. Aí acaba não sendo muito bom pra gente, né? Assim, porque às vezes é uma porcentagem um pouco alta, né? Que normalmente as equipes pedem. Então, o Lindomar buscou, estudou também, foi atrás dos cursos e hoje a gente já consegue. E muitas vezes a gente lança também dentro do Instagram, que Fazer não uma- tem custo nenhum você fazer isso, né? Fernando, vou fazer uma verdade. pergunta inconveniente agora. Vai. Como que é lidar com doce e ter dois caboclo em casa? Eles são adolescentes, né? Um tem 8, outro tem 12. Como é que cuida com a balança, o excesso de peso, comer muito? Assim, Que é uma tentação em casa, eu não é acho não? que quem mais sofre sou eu mesmo, porque eu amo doce, né? O meu menorzinho é apaixonado em doce, o mais velho já é aquele que nasceu que não gosta muito de doce. Em casa de ferreiro, feita de pau, né? Então, assim, é bem tranquilo, eles são bem de boa, né? Não é aquela coisa. Agora eu vou te falar, é muito difícil passar, viu, um dia sem comer um docinho. É você que tem que estar se policiando. É. É fazendo ali, tem que se controlar para E não. eu tenho que experimentar. É o Que teste de qualidade. difícil! Que dificuldade. Bom, a gente deseja muito sucesso a você, que você alcance aí os seus planos, os seus projetos, que a gente tenha Bia Paixão em Goiânia, né, Márcio? Não, eu tenho que ficar em Porangatu, que é a terra é abençoada. Lá é o Ela vai destino da expandir pra felicidade. cá. Ah, ela pode abrir uma filial aqui, tudo bem, É mas sem isso. deixar a nossa Porangatu. Isso, Viu? com certeza. Porangatu me representa. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho, né? De dizer que eu sou porangatuense e pude provar para as pessoas que é possível, sim, você crescer dentro de uma cidade interior. Que No meu caso. interessante, né? Porque às vezes é até um pensamento meu, né? De pensar assim, você é grande lá no interior, então você tem que vir automaticamente para a capital. Não necessariamente também, né? Isso. Muitas vezes as pessoas falavam, nossa, por que você não muda para Goiânia? Eu penso assim, meu lugar é aqui.
né? Pode ser que um dia possa ter as filiais, né? Mas assim, eu não tenho plano de um dia, não, Porangatu, não. Eu acho que sempre eu quero estar ali representando, né? Porque foi onde eu nasci, foi criado e eu amo de paixão Porangatu. Ei, Porangatu, quem tá lá não quer sair, né, Márcia? Tá boa, viu? Uf, Maria. E qual que é o seu Instagram, Bia? Para o pessoal poder te seguir, te acompanhar? Bia Paixão Confeitaria. Bia Paixão Confeitaria. Isso. Hoje você está com quantos colaboradores lá na sua empresa? Hoje nós temos 4. 4 colaboradores. Isso, 4 colaboradores. E tem as que, por exemplo, a do Pulse também, né? Que a gente também tem, mas aí já não fica na loja, né? Fora, né? Só os online também tem. A sua receita pra vida, não é de bolo. Qual seria? Então, o que eu sempre falo, né? Não desista dos seus sonhos, não desistir, né? Ter fé, lutar por aquilo que você acredita, né? Que pode dar certo, mesmo que as pessoas falem que não. Nossa, isso não dá certo, já tem gente demais fazendo isso. Eu digo para as pessoas, não desista. Vai em busca, vai na frente, não espera as coisas cair do céu. Porque também não vai cair. A gente tem que ir atrás, a gente tem que acreditar e correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Excelente. Muito bom. Que bom, né, Márcio? Que bom a gente compartilhar aí de tantas experiências, tantos empreendedores que têm passado aqui por esse podcast. A gente absorve muito, as pessoas que assistem absorvem muito também, sem dúvida. É um baita de um incentivo. Eu, na verdade, já conheço a história da Bia há algum tempo. E onde nós temos a oportunidade de levar a mensagem de empreendedorismo, a sua história costumeiramente é lembrada porque realmente você consegue mexer com todos os elementos que nós entendemos que é o segredo do sucesso, Sim. né? E o melhor de tudo é que você, mesmo já ter sobressaído, ter conseguido o seu espaço, você não esquece a sua origem, você não Isso. esquece a importância de compartilhar esse conhecimento, e isso é muito importante porque quando você está lá fazendo o bolo e você está fazendo o vídeo, você está, na verdade, contando a sua história, né? E a sua história, ela é motivadora, né? Você pode ter certeza que você, querendo ou não, você já mudou para melhor a vida de muita gente. E isso é uma energia que é importante de jogar para frente, né? Isso, obrigado. Eu quero só agradecer, né, pelo convite, né, agradecer aí a FACIEG, no nome do Dr. Márcio, né, que me convidou a estar aqui, meu conterrâneo, e muito feliz, tá? Muito feliz mesmo poder compartilhar a minha história, né? Eu sempre falo, para mim é sempre uma honra poder contar a minha história, né, poder alcançar, talvez com uma palavra, né, a vida de alguém. Muito obrigada, Bia. Esse foi o FACIEG Pod de hoje. A gente agradece demais você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.